E aqui no estúdio eu recebo o Fábio Oliveira. Fábio, muito obrigada por vir aqui no Tudo Mais, para conversar com a gente, para contar um pouquinho aí do trabalho da Capelania Empresarial. Bom dia, Daísa. Que privilégio estar aqui. Vamos estar falando sobre capelania empresarial. O que é isso? O que é isso? Muito obrigada mesmo, viu? Que bom que deu tudo certo pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente nesta manhã. Então vamos começar assim? Sim. O que é capelania empresarial? Bom, a capelania empresarial é um trabalho ministerial que tem como cuidar de pessoas. Nosso objetivo é justamente levar a palavra de Deus por meio de um evangelismo relacional com as pessoas dentro do mundo corporativo. Até mesmo porque nós entendemos que todos nós, como corpo de Cristo, nós temos uma única missão, que é levar as boas novas de Jesus. Agora como nós fazemos isso? Nós fazemos por meio de trabalhos de capelães, pessoas capacitadas e preparadas para tratar o dia a dia dentro do mundo corporativo. Olha só, esse projeto surgiu lá em 2010, mas foi em 2015 que a missão constituiu mesmo essa missão? Começou aqui no Brasil, com uma pessoa chamada Reverenda Dilaney Gonçalves, lá da cidade americana. Ele começou de forma individual na empresa onde ele estava. Isso foi se estendendo a outros lugares também. E hoje nós temos em todo o Brasil. Nós temos aqui em São Paulo, nós temos no Espírito Santo, nós temos no sul do Brasil, em várias. Hoje são mais de 70 empresas que nós já atuamos em todo o Brasil, levando a palavra de Deus por meio de um evangelismo relacional, conhecendo a pessoa, até mesmo porque o maior tempo que nós passaremos das nossas vidas será dentro do nosso trabalho. Exato. Então nós temos uma missão das 8 às 18, né? E é esse momento que nós aí trabalhamos e evangelizamos. E a capelania empresarial tem esse foco, tem esse objetivo. E como que é? Como é que funciona mesmo, sabe? Como que vocês entram dentro da empresa? Vocês oferecem esse trabalho? Ou vocês são convidados a fazer esse trabalho? Como que é que vocês se instalam dentro da empresa? Bom, um pouco dos dois. Nós somos convidados, mas também nós nos oferecemos para estar. Então tá bom. Né? Como é uma associação sem fins lucrativos e é uma associação cristã, nem toda empresa hoje tem uma abertura para esse segmento. Nós sabemos hoje que tem muitas empresas que falam, coisa de crente eu não quero. Mas algumas pessoas, CEOs, gerentes de empresas, conhecendo a capelania, eles nos introduzem dentro das empresas e aí nós começamos a desenvolver o trabalho. Entendi. Então, assim, vocês se instalam dentro da empresa, são todos os dias, é uma vez por semana? Como que é feito? São trabalhos individuais com esses funcionários? São em grupos? São momentos devocionais? Como que funciona? Bom, a capelania na prática funciona da seguinte maneira. A partir do momento que nós estamos dentro da empresa, e obviamente dependendo do tamanho dela, nós temos por praxe uma vez por semana ter um devocional com toda essa equipe dos funcionários, um devocional de 15, 20 minutos máximo. Breve. E aí começamos a jornada. E o capelão, ele se estende, um período pode ser o período da manhã, ou período manhã e tarde. Ele pode ir uma vez por semana, 2 ou 3, dependendo do tamanho da empresa. E ali, depois desse devocional, ele sai, ele vai para uma sala particular. E ali os funcionários da empresa que têm algum desejo de conversar sobre alguma coisa, independente do credo, independente da religião, independente do que é essa pessoa, mas sendo funcionário dentro da empresa, ele vai junto ao capelão, ele se sente e fala, capelão, estou com um problema em casa. Eu estou aqui, mas eu estou querendo mudar de profissão. E são as demandas da vida. Então, justamente o capelão entra aí nesse aconselhamento, sempre conduzindo por meio da palavra de Deus, esses aconselhamentos, e o fim último nosso qual é? Que essa pessoa que não conhece o Senhor, ele possa chegar ao entendimento do Evangelho. Por isso que é um evangelismo relacional. Nós vamos conhecendo a pessoa naquele tete-a-tete, naquele dia a dia, e essa pessoa vai abrir no coração. E hoje existe uma necessidade, Daísa. As pessoas necessitam ser escutadas. É o que nós vivenciamos na capelania empresarial. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem contar os seus problemas porque elas não têm com quem contar, às vezes preocupada com prejuízo, preocupada com o que a pessoa vai responder para ela. E ali nós guardamos uma confidencialidade do que está acontecendo ali. O que acontece ali
fica ali. Entendi. Então, nossa, tá falando, Fábio, vontade de perguntar um monte de coisa. Vamos organizar aqui as ideias, gente. É o seguinte, é um aconselhamento mesmo, né? Como se fosse ali Na uma prática. terapia cristã. Exato. Que atende, recebe e acolhe esses funcionários. Eu posso imaginar que vocês já ouviram todos os tipos de histórias. Tem histórias que marcam, tem histórias de pessoas que vocês ali neste trabalho, com todo esse cuidado, com esta atenção, que as pessoas aceitam ali a Jesus. Como que é isso? Assim? Imagino quantas histórias vocês já não vivenciaram. Nós trabalhamos muito com pessoas hoje que sofrem de ansiedade, que é um mal do século, digamos assim. Pessoas com burnout, pessoas, trabalhadores ali que eles estão repensando a vida deles laboralmente, profissionalmente. Às vezes você pega uma pessoa que é advogado ou advogada falando, eu sou advogado da empresa, mas na verdade eu gostaria de ter um salão de beleza. Será que ao tomar essa decisão, né, as pessoas entenderão e fica com aquele medo entre seguir algo que ela gosta na verdade ou aquilo que ela faz que sustenta financeiramente ou como levar os dois? E o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar, nossa, uma advogada, agora ela tem um salão de beleza, como se fosse um demérito de uma profissão a outra profissão. Né? Pessoas que estão com problemas conjugais, falam, ó, eu com meu esposo, com a minha esposa, nós estamos brigados faz tempo, estamos casados de pura aparência, né? E a pessoa traz isso para dentro do trabalho. Existe uma realidade que às vezes as pessoas não contam, não mencionam, mas é verdade. Você pode estar aqui com um problema na tua casa, aparentando algo muito bem, só que na realidade, ali no desenvolvimento do teu trabalho, você não estará de forma plena, você não estará 100% ali. Porque às vezes você deixou um filho doente em casa, deixou a briga de ontem à noite com o esposo ou com a esposa, vem trabalhar e essa carga emocional traz dentro do trabalho. Isso junta dentro do estresse laboral, que a gente já conhece, faz um pacote, a pessoa está com ansiedade, burnout, depressão, e ela não consegue render dentro do trabalho dela. Essa seria a outra pergunta que eu queria te fazer também. Como lidar com essas questões de saúde mental? Porque, assim, esses problemas estão aí cada dia, né, mais evidentes dentro das empresas, né? As pessoas estão sofrendo cada dia mais aí com todas essas doenças, depressão, burnout, ansiedade. Vocês têm um treinamento, vocês passam ali, né? Como que vocês acolhem essas pessoas que estão com problemas de saúde mental? Bom, todos os nossos capelães, eles passam por um curso da capelania empresarial. Eles são treinados, conhecendo todo esse desenvolvimento que eles terão dentro da própria empresa. Obviamente que o treinamento ele é necessário, ele é importante, só que o principal é a ajuda do Espírito Santo na hora que nós estamos com a pessoa. Porque ali o Espírito Santo ele vai conduzindo a gente por meio da palavra para chegar no objetivo no qual ali é proposto, que é esse aconselhamento, essa ajuda à pessoa. Né? Muitas vezes acontece o seguinte, Daísa, essa pessoa ela começa a se abrir conosco, né, por situações diversas. E o capelão ele está preparado ali, não somente tecnicamente, profissionalmente, mas espiritualmente também para trazer esse consolo. Porque de tudo que você pode imaginar, ali naquele momento, naquela sala, é vindo a luz. E ali você está com um coração que realmente está quebrantado. Um coração que não conhece ao Senhor ainda. Só que nós estamos levando a mensagem dentro dessa missão no mundo corporativo. Então ali tem que ter muita sensibilidade, porque pessoas choram, né? Pessoas às vezes demonstram esse estado de estresse ou também uma saúde que precisa de um acompanhamento de um profissional da área, psicologia, um psicólogo que esteja acompanhando, não conosco ali, mas dependendo da situação, nós encaminhamos essa pessoa também. Isso é interessante. Isso é algo que são casos bem particulares e pontuais, mas existem momentos que sim precisam ser encaminhados. Pessoa com transtorno bipolar, que às vezes existe dentro do ambiente laboral, você vai sondando, você vai captando tudo isso e vai conduzindo isso também, para um bem-estar da própria empresa, como também dessa própria pessoa. E também vai criando um vínculo ali, né, do capelão com esse funcionário, até chegar um momento que fala, não, é melhor você procurar uma ajuda. É até interessante, você falou, eu lembrei, que tem casos dentro da capelania que o capelão está ministrando a capelania, o aconselhamento ali dentro da empresa, esse funcionário ele deixa a empresa, ou ele
foi desvinculado, ou ele buscou, mas ele não deixa o capelão. Ele pega o contato do capelão e segue fazendo capelania à distância, ligando para o capelão, tá acontecendo isso, a gente pode tomar um café. Né? Isso é interessante, porque esse trabalho de escutar pessoas, de estar com pessoas, é algo maravilhoso, algo que eu sempre falo. Uma vez perguntaram para mim, o que precisa para ser capelão? Eu não sei se você vai fazer essa pergunta, mas eu já adianto. Já é, uma das próximas. O que a pessoa precisa para ser capelão? Número 1, ela precisa gostar de estar com pessoas. Certo. Porque não tem, você precisa amar as pessoas, você precisa se dedicar a elas, você precisa ter compaixão por elas, você precisa querer estar com pessoas ali e sofrer esse sofrimento que ela está vivenciando, você trazer para você, para entender o que está acontecendo e poder suprir essa necessidade. Né? Para isso precisa que a pessoa seja madura espiritualmente na fé. Ela precisa ter esse treinamento com a ajuda do Senhor, mas tendo isso como principal. Você gosta de estar com pessoas, você gosta de ouvir pessoas, você tem essa compaixão, sim. Então você é um candidato maravilhoso para estar como capelão. Não somente capelão homens, capelãs também, mulheres. Nós temos mulheres hoje que trabalham dando assessoria justamente na área com mulheres. Empresas que nós temos só mulheres trabalhando, nós temos uma capelã ali. E as mulheres talvez se sintam até mais à vontade, às vezes, né? Exato. Conversar com uma mulher, né? Tem mulheres que, né, se abrem ali tranquilamente, né, desses aconselhamentos, né, com homens, mas mulheres que preferem outras mulheres. Nossa, que trabalho interessante. Agora, assim, Fábio, hoje vocês atendem 70 empresas, mais de 70 Na verdade, empresas. em todo esse período, nós já atendemos mais de 70 empresas. Às vezes tem empresas que ficam por um período, falam, ó, até aqui nós queremos atendimento, outras não, até mesmo porque existe um custo isso. A capelania, quando faz esse trabalho tem um custo para a empresa investe nisso, é um benefício que tem por parte da empresa aos seus funcionários. Tá? Então é algo que nós sempre deixamos bem claro. Esse benefício que tem é a empresa dedicando aos seus funcionários. Por quê? Porque é um funcionário com vida plena dentro do ambiente laboral. Um funcionário bem, a empresa vai bem. Exato. Tem custo para a empresa, não tem custo para o funcionário. Não, para o funcionário não tem. É a empresa que investe, vendo essa necessidade que tem crescido muito, inclusive algumas 2 semanas atrás, se não me falha a memória, saiu pela OMS que dentro das enfermidades do século já é considerado toda a parte de depressão, ansiedade, burnout dentro do ambiente laboral, dando até mesmo aposentadoria por justa causa hoje. Então nós temos visto que isso tem crescido. Por quê? Porque as pessoas estão num estado que elas estão levando tudo que é a vida dela para o ambiente laboral. E aí não produz. E como não produzindo, essa pessoa vai seguir no trabalho. Então são as demandas que, inclusive, depois do pós-Covid, né, que nós tivemos aí, aumentou, foi em ascenso, infelizmente. Tá vendo só? Você que é empresário que está assistindo a gente aqui, né, tem que ter essa consciência, tem que ter esse cuidado com o seu funcionário. Por que não, né, levar o trabalho aí da capelania empresarial para cuidar aí do coração, da alma, não é mesmo? Da saúde mental aí dos seus funcionários. Todos os funcionários precisam participar ou não? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Quando nós instalamos a capelania dentro de uma empresa, geralmente as pessoas falam assim, mas eu não sou crente, isso é coisa de crente. Nós não estamos falando de uma denominação, nós estamos ali justamente levando a mensagem por meio desse relacionamento que nós temos com eles. É obrigatório de jeito nenhum. Né? A pessoa ali, ela participa se ela quer. Só que a famosa rádio peão, uma pessoa participa, fala, puxa vida, o capelão falou tal coisa e foi muito bom. Mas será que foi bom mesmo? Foi bom. Né? Eu sempre conto uma história que nós vivenciamos, eu vivenciei fora do Brasil trabalhando na capelania e foi muito interessante. Uma pessoa muito resistente enquanto a capelania. Era um senhor já de certa idade e o sobrinho dele também trabalhava na mesma empresa. O sobrinho dele vai para a capelania e começa a participar da capelania. O senhor não queria saber nada da capelania. E o sobrinho começou a falar para ele, tio, vai lá, é bom, o capelão falou de tal coisa, ajudou, me trouxe paz. E ele não querendo saber nada. Um dia o senhor, ele se aproxima da capelania e participa de uma reunião da capelania, então já deu aquele quebra-gelo. Ele falou, parece que o negócio é diferente, não é bem assim, né, como eu tinha pensado. Passado mais um tempo, ele vai se envolvendo com a capelania, até que chega o momento que ele se converte. Olha, a conversão dele levou que ele foi para uma igreja, passado um tempo, ele vai para um seminário teológico, se capacita, se prepara,
tem o chamado pastoral, agora formado, e como pastor, ele começa a trabalhar na capelania empresarial. É sério? Então isso é algo incrível, porque você vê uma pessoa resistente, que ele passou por um processo, que ele hoje é o exemplo vivo do que pode acontecer com uma pessoa. Por quê? Nós temos um campo missionário maravilhoso, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. E qualquer pessoa pode ser esse missionário aí onde ele está. Por quê? Porque você vai passar no mínimo 8 horas por dia com pessoas de diferentes credos, religiões, contextos sociais diferentes, situações emocionais diferentes. E se Deus nos colocou dentro de uma empresa, não é simplesmente para que você ganhe ali, que você traga os recursos para a tua casa, para que você seja um missionário. Porque o fim último das nossas vidas é glorificar ao Senhor. E ao glorificar ao Senhor por meio de trazer a palavra dele nesses lugares onde nós estamos, né, boas novas aí estão acontecendo. Olha que história maravilhosa. Acredito que deve ter um monte de história assim. Tem bastante. Interessante, de pessoas que são tocadas, que vocês levam e compartilham aí com essas pessoas o amor de Deus. Que incrível. Hoje a capelania empresarial atende no Brasil, atende alguns estados ou atende todos os estados do Brasil? Como é? Nós estamos em alguns estados, porque os outros estados ainda nós não temos, porque não fomos procurados. Ai, gente. Né? E outro detalhe também. Que tipo de empresa nós trabalhamos? Nós trabalhamos com todos os segmentos. Tá. Nós temos hoje capelania dentro de pizzarias, nós temos hoje capelanias dentro de empresas na área industrial, nós temos na área de comércio, nós temos vários segmentos hoje do mercado que nós estamos trabalhando. Nós estamos com capelania em São Paulo, na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, nós estamos no Espírito Santo, nós estamos na região de Curitiba. Nós temos vários lugares hoje que a capelania vem se desenvolvendo. Então, a pessoa que tem o interesse tanto em ser capelão, como em trazer ou levar a capelania empresarial, aqui nós estamos para isso. Nós somos um facilitador para que isso aconteça realmente dentro das empresas. Olha só que interessante. Tem algum requisito? Tem um mínimo de funcionários para vocês fazerem o trabalho, a missão, ou não? Bom, geralmente as empresas que nos procuram são empresas que têm pelo menos entre 15 e 20 funcionários, o mínimo. Tá. São empresas já constituídas, até mesmo porque, como tem um custo, a empresa ela precisa absorver esse custo, né, na quantidade de funcionários. Só que nós temos também empresas hoje com 60 funcionários, temos empresas com 200, 300 funcionários que hoje trabalham conosco. De acordo com o tamanho da empresa e a demanda, nós temos um capelão ou meio período, ou várias vezes por semana, ou até mesmo a tempo completo. Ótimo. Vamos colocar aqui na tela, então, você que está assistindo a gente, você pode entrar em contato aqui com o pessoal da Capelania Empresarial pelo site, não é, Fábio? Qual que é o site, www.capelaniaempresarial.com.br. Vai lá, você encontra, nós estamos lá. Todas as informações, e tem também o telefone, que é 19 9929, é isso? 9929796612. Certo? E Fábio, como que é para você fazer este trabalho? Como que a capelania entrou na sua vida, assim? Você falou, poxa, eu quero fazer isso. Bom, a capelania entrou na minha vida porque eu vivi fora do Brasil e a empresa onde eu trabalhava tinha capelania. Eu não conhecia a capelania. Isso me chamou muito a atenção, porque anos atrás eu tinha um entendimento dicotômico de vida. Que palavra esquisita é essa? Né? Nós temos a tendência de fazer uma separação da nossa vida religiosa ou nossa vida cultica, daquilo que nós cremos no Senhor, com o nosso dia a dia. Certo. Então, o que nós fazemos? Aqui fim de semana eu vou adorar o Senhor, vou na igreja. Aí de segunda a sexta-feira eu tenho que correr atrás, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro. Quando eu vou para uma empresa, a empresa me contrata, eu chego na empresa, tem capelania empresarial. Conheço o capelão, eu sendo cristão, conheci um capelão que era pastor, e ali ele começa a desenvolver junto ao grupo de funcionários daquela empresa, e ele começa a ministrar ali a palavra, ele traz uma palavra, começa a conversar de forma individual com eles. Eu falei, puxa vida, eu não conheço a capelania, eu sou anos evangélico, né, cristão, de anos, mas eu não conhecia a capelania. E isso me chamou a atenção, porque você via, no meu caso, gerenciando a empresa, eu vi o resultado da capelania na questão da atitude dos funcionários, eu via na questão de honestidade dos funcionários, na questão de linguajar dos funcionários, e aí você fala, opa, peraí,
tem algo diferente aqui que vai transformando as pessoas. A partir do momento que o evangelho é introduzido, as pessoas elas vão transformando, elas vão mudando. E isso foi muito interessante, porque esse foi o contato que eu tive com a capelania. Me chamou a atenção ver essa disposição dos funcionários mudando a sua atitude. Eu falei, eu tenho que saber mais disso. E aí foi a minha introdução à capelania empresarial. Olha só, e como as pessoas mudam, né, quando elas Exato. começam, em todos esses quesitos que você disse, né, tipo, linguajar, postura, por quê? Né, o que que acontece ali? Por que que parece que elas vão tomando mais consciência, talvez, né? É que quando você introduz situações específicas dentro do desenvolvimento da capelania, quando você começa a conversar com as pessoas, elas são confrontadas pela palavra de Deus. E todos nós temos esse sentir, né, da lei moral de Deus escrita nos nossos corações. Porque a pessoa, ela sabe que o que ela está fazendo, ela está errado. Porque a lei de Deus no coração dela está acusando ela ali. Então, quando você leva isso, você começa a conversar com a pessoa, ela começa a abrir o seu coração, as suas emoções, e ali você tem um contato direto com ela, você fala, puxa vida, ó capelão, desculpa, eu falava tal coisa, agora é chato falar isso no ambiente. É chato falar isso no ambiente, né? Isso não é agradável a Deus. Ah, é verdade, eu tenho que cuidar das minhas palavras. Ou hoje, que é muito comum, assédios dentro das empresas, né? Isso vai mudando o contexto. Por quê? Porque existe já uma norma ali que é introduzido. E o evangelho, o que ele faz é isso. Ele muda a nossa forma de ser. Não é possível que uma pessoa que nasceu de novo siga sendo a mesma pessoa. E dentro da capelania nós começamos a introduzir isso com os funcionários. Eles começam a ver algo diferente. E o ambiente da empresa muda. Né? Qual é esse benefício que o empresário ele vai receber no desenvolvimento da capelania? Ele vê o resultado nos funcionários e fala, puxa vida, está um ambiente agradável. Parece que terminou a fofoca que tinha aqui nos corredores, aquele falatório que todo mundo falava mal um do outro, aquele rapaz de tal sessão que saía com aquela pessoa que é casado, começou a mudar. Por quê? Porque o evangelho chegou. Onde o evangelho chega, existe transformação. Né? E a capelania faz isso onde? Dentro do ambiente laboral. É aí aonde essa pessoa ela está recebendo por meio do capelão, essa palavra e vai modificando para ela. É um trabalho de formiguinha ao começo, né? É um processo, não é algo que começamos hoje, em uma semana a empresa mudou, não, só que a gente vai colhendo o resultado com o tempo. É gratificante isso. Ô, Fábio, eu acredito que fazer o trabalho em empresas onde os proprietários, os empresários são cristãos, é um pouquinho mais fácil, já tem ali um processo facilitador para entrar na empresa. E quando o empresário não é cristão, tem mais dificuldade, tem mais resistência, eles aceitam, não aceitam, como é isso? Bom, quando nós temos empresas onde o empresário ele não é cristão, só que nós chegamos nessa empresa por meio de alguém da empresa que tem algum cargo que nos introduziu até lá. Muda muito? Na verdade não, Daísa. Sabe por quê? Porque o empresário ele sempre vai olhar as coisas como um benefício. Qual é o proveito que eu tenho disso que eu estou investindo? E ele começa a ver a diferença que tem no ambiente laboral. Esse ambiente começa a ser transformado e mudado. A princípio ele é até mesmo superficial. Porque o empresário olha e fala assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo, mas parece que o pessoal está mais animado para vir trabalhar. Sim, porque no momento devocional nós falamos de gratidão. Às vezes você tem um funcionário lá que está reclamando do ambiente laboral, você fala, você já agradeceu por estar trabalhando aqui? Você poderia estar desempregado. Você está trabalhando aqui. Talvez não seja o melhor salário, talvez não seja a melhor empresa, mas Deus tem abençoado você ao estar aqui. E o funcionário começa a ver de uma maneira diferente. Isso traz um reflexo, até mesmo para o empresário que não é cristão. Olha só. É interessante isso. É interessante. Porque ele começa a ver algo diferente, falando, puxa, o pessoal reclamava tudo, era difícil tomar decisões na empresa, agora parece que flui, mas o que está acontecendo? É esse trabalho, quando nós falamos sobre gratidão, quando nós falamos de honestidade, quando nós falamos de profissionalismo. Todos esses temas e outros temas são abordados nos devocionais e no dia a dia da capelania dentro das empresas. E são temas que estão ligados ali ao trabalho, Exato. Principalmente nessa produtividade ali das pessoas. Vocês sempre tocam nesses assuntos, o que faz também elas pararem para refletir. Temas relevantes do dia a dia do mundo corporativo.
né? Estamos passando por um período pós-pandemia, uma recessão do mercado. Às vezes a empresa ela vai tomar uma decisão de redução de funcionários. Como cuidar do coração desses funcionários na tomada de decisão de diminuir o quadro de funcionários? Sabendo que a vida dessa pessoa não termina por ser desvinculado de um trabalho, que portas abrirão em outros lugares. Né? É a questão de pessoas que são ansiosas enquanto ficou sabendo de uma informação, a empresa foi vendida, nós vamos perder nosso trabalho, vai a Rádio Peão e começa a desenvolver. Tudo isso nós tratamos na capelania. Né? Ansiedade, depressão, angústia, falamos sobre gratidão, falamos sobre profissionalismo, sobre desenvolvimento pessoal também. Às vezes a pessoa está dentro de uma empresa, faz anos que ela está dentro da empresa, mas ela estagnou ali profissionalmente. Não seguiu estudando, não seguiu se preparando, capacitando. Bom, a capelania também fala, ó, você é um profissional, você precisa estar se desenvolvendo. O mundo está em processo de transformação. As empresas estão em processo de transformação. Então, esse profissional da área, ele também precisa ver que ele deveria estar num processo de transformação, crescendo sempre profissionalmente. Né? Nós temos várias demandas novas no mercado e isso é novo. Hoje, por exemplo, inclusive a capelania está passando por esse processo de transformação. A capelania sempre trabalhou com capelão presencial na empresa. Para 2024, nós vamos ter capelania online. Como as empresas que trabalham de forma híbrida ou 100% home office, nós teremos capelães que vão estar por meio de videochamada, conversando e também fazendo aconselhamento à distância. Por quê? Porque existe uma realidade. Eu posso estar aqui em São Paulo, alguém vai estar em Minas Gerais, outro vai estar lá no Espírito Santo, outro vai estar na Bahia. Juntamos todas essas pessoas por meio de uma videochamada, temos um devocional e depois vamos falando de forma individual com cada um deles. Essa é uma realidade, né? Muitas empresas não voltaram presencial depois, né? O trabalho presencial depois da pandemia e hoje muitos funcionários ficam em casa, né, assim, não tem mais nem os escritórios e vocês vão, a partir de 2024, então vocês começam esse trabalho virtual. Exato, começaremos esse trabalho virtual até mesmo porque nós temos uma nova demanda para aqueles que estão em suas casas. Eles deixaram de ter um relacionamento social dentro do ambiente de trabalho. E aí a pessoa ela já fica desesperada. Faz pouco tempo eu conversei com uma pessoa sobre isso e foi muito simpático a forma como ela falava. Ela falou assim, Fábio, eu fico doido. Por quê? Porque é meu computador, eu moro sozinho no apartamento, eu tenho um gato, o gato às vezes não quer nem brincar comigo, o que eu faço? E ele estava desesperado enquanto isso, porque ele deixou de ter esse convívio social. Ele falou assim, na hora do meu almoço eu saio e vou caminhar na rua para ver pessoas. Uau, essa é uma demanda nova na sociedade, pessoas trabalhando sozinhas em suas casas, é uma realidade. Aqui em São Paulo nós sabemos que tem muito isso. Eu faço o home também e eu sei que existem essas demandas, mas essa pessoa ela começa a ficar angustiada. E aí, a partir disso, nós temos novas demandas na questão da capelania em si, de trabalhar com pessoas assim também. Que trabalho maravilhoso. Parabéns, viu? Vamos deixar novamente aqui na nossa tela o site e o telefone da Capelania Empresarial, se você tiver interesse, mais curiosidades aí sobre este trabalho maravilhoso feito por eles, só acessar o site ou mandar uma mensagem. Exato. Fábio, eu quero te agradecer demais por participar aqui do Tudo Mais, nesta manhã, explicar pra gente o que é capelania empresarial, que muitas vezes a gente, né, escuta, as pessoas podem escutar e de repente não saber realmente do trabalho. Que trabalho bonito, que vocês consigam cada vez mais aí levar o evangelho, levar a palavra de Deus para essas pessoas no ambiente de trabalho. Amém. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. E aqueles que estão vendo este programa e que verão posteriormente, se vocês têm desejo de conhecer mais a capelania empresarial, entre em contato conosco, nós estaremos dando aí ajuda, nós estaremos indo até você, justamente para que você possa desenvolver ou o Ministério da Capelania em si, ou empresários que queiram levar a capelania em suas empresas. Existem muitos benefícios e você vai ser abençoado da parte de Deus ao levar a capelania para dentro da tua empresa. Muitíssimo obrigada, Fábio. Que Deus te abençoe bastante.